Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 114. Eu sou o Felipe Von Zubin e comigo tenho Sidney Torres. Fala Felipe, fala tu, e aí galera do Patriotas, tudo bem? Arthur Cunha está aqui com a gente também. Fala Felipe, fala Sidney, que semana, que jogo, hein? Jogando bem, jogando mal, o que importava era vencer o Pittsburgh Steelers e os Patriots conseguiram isso e só dependem de si mesmo para ficar com a Seed 1 da AFC. Foi quase aquele jogo de futebol que o cara vai dar entrevista depois e falar: isso aí, a gente jogou bem, o professor acertou as coisas, garantimos 3 pontos. Basicamente isso, cara. Que sofrência, meu Deus do céu, meu coração não aguenta, Sidney, meu coração não vai aguentar essa defesa, esse time, meu coração não vai aguentar nos playoffs. É incrível, né? Porque a vitória anima muito pelas circunstâncias que ela aconteceu, mas quando você começa a analisar friamente, você começa a ficar desanimado com o que pode acontecer lá na frente com a defesa. Então, vamos tentar equilibrar isso aí. Bom, vamos dar os nossos recados e a gente afunda nesse jogo contra os Steelers. Foi um jogão e mantém a Seed 1 viva para o New England Patriots. Survivor Patriotas, temos ainda 57 sobreviventes ali que se mantêm semana a semana, semana após semana, e 7 deles ainda estão invictos. Então esse jogo vai até o fim aí, tem mais 2 semanas só, muito bom. Acho que vai ser o primeiro ano que a gente vai conseguir ter o Survivor até a última semana funcionando legal, com bastante gente participando. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. E eu tô achando, Arthur, que vai ser pela questão do desempate. Porque lembrando que se chegar na última semana e tiver gente empatada, por exemplo, gente com mais de uma pessoa com 2 invictos sem perder nenhuma, por exemplo, aí vai pelo saldo de pontuação de cada jogo que a pessoa escolheu. Vai ficar feio o negócio pra decidir ali. Esse critério de desempate tá mais maluco do que o da NFL. Não, é só pegar o saldo do placar que a pessoa escolheu e ver quem fez mais pontos. Se chegar nesse ponto, a gente explica depois como que vai ser. E como é que tá o nosso Fantasy, Arthur? Que a gente chega nas finais agora, lembrando que os Fantasy acabam na semana 16, não vai ter 17 playoff nem nada, né? Sim, estamos entrando na semana final do Fantasy. As finais já estão definidas. Na Liga Red a gente tem o Berlin Alligator contra o New England Celtic. O Berlin Alligator que me eliminou nessa última semana na semifinal. Na Liga Blue a gente tem o Lamps versus o Josué TB87. E para finalizar na Liga White a gente tem o Saramago Raptors contra o Tibos Widow. Pô, Furacão perdeu? Perdeu, o Furacão ficou de fora. Ah, que pena. Bom, olha só, deu até uma bad agora, o Furacão tá perdido. Sidney, a gente tem que lembrar, galera, também que tá pra vir Patriotas Awards, vai acontecer, nós estamos com quase tudo pronto aqui, só esperando ter os últimos jogos pra se precisar ter alguma alteração aí, mas categorias prontas, basicamente aí todos os concorrentes prontos, vai rolar Patriotas Awards, né? Vai sim, salvo se houver alguma alteração que precise fazer por conta de aparecer algumas jogadas espetaculares, né? Provavelmente seria a única categoria que poderia mudar, e espero que o time contribua para isso, né? Que consiga garantir essa bye week pra gente ter a semana de folga para encaixar ali esse Patriotas Awards, como é tradição já, a tradição não pode morrer, né? Então, isso que eu ia falar, Sr. Belichick. Tem que ter uma bye week aí, porque senão ferra a nossa programação, cara. Você que tem mania de ouvir nosso programa, ganha aí que a gente precisa de uma semana extra pra encaixar o Patriots Awards, senão ferrou o negócio aqui. Vamos lá pra Patriots e Pittsburgh. All right, congratulations, AFC East champs. Good, congratulations. How do we feel about being AFC East champions? Bom, gente, foi um jogo sofridaço. Acho que ninguém imaginava um jogo tranquilo, né, Sidney? Isso já era de se esperar, com o tamanho do talento que tem esse time de Pittsburgh. Mas foi sofrido, foi chorado e vencido só no fim. E o que tá sendo padrão no jogo dos Steelers, né? O torcedor dos Steelers já tá assistindo o jogo no hospital, já deve estar, né, cara?
Até a gente falava disso no aquecimento, né, que o histórico recente é amplamente favorável aos Patriots, seja em temporada regular, seja em playoffs, e isso que você falou do jogo sofrido, foi interessante que ele alternou 3 momentos bem distintos, né, primeiramente o ataque nosso começou voando, a gente começou empolgado, chegou um ponto lá pelo segundo tempo que acho que todo mundo acreditava que ia perder, porque a defesa não estava conseguindo parar nada por ali, e de repente no final o Brady pega a bola e diz, vamos lá, vamos virar isso aí, e mais uma vez o time subiu, então foi um jogo muito emocionante. Foi uma montanha russa aí. Eu já quero puxar a primeira coisa aqui, pra gente emendar depois em jogadores e tal. Eu quero falar do erro do Gostkowski, já de primeira, que... Vocês não acharam que foi erro do Cardona, cara? Eu achei que aquele snap foi tão torto que tirou o ritmo do Gostkowski na passada que ele vem pra dar o chute, sabe? Sim, eu vejo essa opção também de ter sido o erro do Cardona, e acho que a galera já tá pegando muito no pé do Gostkowski por causa dos últimos erros de extra point, e nesse eu tiro um pouco da culpa dele. Eu acho interessante, falando sobre o Gostkowski também, que ele é o 6º da liga com mais field goals acertados na porcentagem, ele tem 91% de acertos, então ele vem numa temporada boa em comparação ao ano passado. E o Cardona também teve um snap que ele fez pro Allen que saiu também um pouco baixo. Eu não sei se você lembra, Sidney, acho que a última vez que a gente veio falar do Cardona aqui, dele ter feito alguma coisa errada, foi em jogo que choveu também. O Cardona tem meio que um probleminha aí com chuva, que não que seja que ele não possa ter, porque a bola fica molhada, mas ele só faz isso, ele tem que acertar isso aí, né, meu? Exato, né? E o Belichick ele treina a galera em condições extremas, né? Ele joga água na bola, ele dificulta ao máximo nos treinamentos para que nada seja desculpa para você não ter uma performance boa no jogo. Eu concordo com você, na hora eu estava até cobrindo o jogo no Twitter pelo Patriotas e muitas vezes você não consegue ver o replay, né, como é frenético lá, então eu saí achando que foi o erro do Gostkowski apenas. Depois, com calma, que eu pude ver que o Cardona realmente errou, e por conta do erro do Cardona, o Ryan Allen teve dificuldade de fazer o hold ali, então acho que foi um conjunto, mas é incrível, culpa do Gostkowski ou não, já é o 3º jogo assim, decisivo que os Patriots são obrigados a tentar uma conversão de 2 pontos por um extra point errado. A gente não condena erro de field goal de 40 jardas ou mais, 50 jardas, mas extra points errados e forçando o time a ter que converter jogos, ou converter 2 pontos em jogos complicados é difícil. E a gente sempre lembra que chegando em playoff, 1 ponto pode fazer muita diferença, e tá ficando normal, né? Já tá normal aí como muita gente fala no Twitter sempre, quando vai pro chute eu já nem olho, porque tudo pode acontecer, na verdade, não é mais aquela segurança que a gente tinha antes. Eu também quero puxar aqui do Sr. Gilmore, que também já entrei com 2 caras aqui que todo mundo gosta de pegar no pé e gosta de encher o saco deles. Gilmore que vinha numa sequência boa, né, Arthur? E aí teve um jogo um pouco estranho, sofreu ali. Eu senti muito que, por maior que ele seja, ele veio para ser um cara maior, o maior corner que a gente tem, para marcar corners grandes. Eu achei que ele sofreu um pouquinho com o tamanho do receiver dos Steelers nesse jogo. Sim, o Gilmore cedeu 5 de 7 passes na sua direção para 76 jardas em um touchdown. Ele estava ali cobrindo Martavis Bryant durante boa parte do jogo, mas para mim foi mais um ponto fora da curva essa má atuação do Gilmore. Ele vinha de 7 jogos aí muito bem, conseguindo anular ou limitar os wide receivers adversários, e agora quando ele enfrentou o Martavis Bryant teve um pouquinho mais de problema. A gente também não pode tirar o mérito do Bryant, que conseguiu ali uma recepção de uma mão na endzone e traçou muito bem suas rotas. Então, nessa recepção do touchdown do Bryant contra o Gilmore, eu achei que o Gilmore nem tentou, ele não tentou olhar pra bola, não tentou desviar a bola, não tentou bater na mão do cara, ele mal conseguiu acompanhar, Sidney. O Bryant soube usar muito bem o tamanho dele pra deixar o Gilmore fora. Sabe aquela brincadeira quando você pega a criança, que você põe a mão na cabeça, estica o braço e a criança fica dando soco no ar? Foi tipo isso o Gilmore tentando marcar ele no touchdown, cara. Nessa jogada é como se ele tivesse desistido, né? No meio da jogada. Você não pode desistir enquanto ainda há chance. Você só desiste quando o juiz apita. Então, ele meio que abriu mão ali de lutar, pelo menos tentar dificultar a recepção pelo Bryant. Eu concordo com o Arthur no que ele disse que o Gilmore vinha muito bem. Isso é uma opinião que é minoria absoluta se você olhar o feedback que a gente está tendo no Twitter, principalmente da galera. A galera odeia o Gilmore, muita gente. Eu concordo com o Arthur, ele vinha bem várias partidas seguidas. Essa sim, nessa partida ele merece críticas, mas não é, como o Arthur disse, não é nada que vá mudar a imagem que eu tenho dele em um jogo ruim contra um bom ataque.
Eu também. Eu ainda estou feliz por ter o Gilmore no time, vamos dizer assim. Mas essas jogadas, igual essa jogada que eu falei do touchdown, que ele vai lá e meio que desiste, não tenta, essas coisas não dá, cara. A gente quer ver o jogador que tenta, se joga no chão, tenta o máximo que ele puder, se não der, beleza, sabe? Então fica aí, Sr. Gilmore, vamos ver, estamos de olho, não, quer dizer, a gente precisa nem estar de olho, né? Como o Sidney falou, tem um país inteiro de olho no Gilmore já faz um bom tempo. E o interessante é que o Brown se machucou. E mais uma vez, Sidney, a gente joga esses Steelers sem um dos 3 Bs ali pro jogo inteiro. A gente lembrou semana passada nos playoffs, foi o Bell que se machucou no começo. Agora o Brown. Fica ainda aquele gostinho de saber, se precisar enfrentar um Steelers, como que vai ser com esses 3 caras, né? E se você lembrar, na temporada regular do ano passado, o Big Ben não jogou. Então foram 3 jogos seguidos, um sem o Big Ben, outro sem o Bell, outro sem o Brown. Então a gente não... Eu acho que a última vez que a gente enfrentou eles mesmo foi o quê? Na estreia de 2016? 2015? 2015, semana 1, né? Exato, foi a última vez, eu acho que a gente pegou todo mundo ali, esses 3 pelo menos. Então assim, fica uma sensação de que a gente não sabe o que aconteceria se esses times se encontrarem novamente lá na frente. Pelo que as notícias indicam, o Antonio Brown deve voltar para os playoffs. A gente não sabe em que condições, né? Se ele vai ser esse Antonio Brown que está voando ou se vai ser um jogador limitado. Mas que ele deve voltar, então assim, é possível que essas equipes se encontrem novamente e a gente tenha que lidar com essa força inteira, né? E para isso a defesa vai ter que melhorar muito o nível. De um outro lado também a gente não pode deixar de falar que os Patriots também basicamente não eram os Patriots ali, porque tinha muito desfalque importante, muito jogador que é importante para esse time que não estava em campo. E eu acho que, principalmente ali, Arthur, no meio ali, a gente fala, o Van Noy vem fazendo muita diferença, ele jogou muito mal no começo do ano, melhorou muito, e agora a gente sente a diferença que faz não ter o Van Noy. O Sidney até brincou no Twitter lá falando que quando a gente vê que o Van Noy faz falta, que a gente descobre o problema que a gente tem no meio do campo, mas precisa voltar urgente, porque o Roberts tomando conta das coisas, sendo o principal linebacker, não dá. Não dá mesmo, e até o David Harris, que tá como segunda posição, não tem a rapidez necessária, e o Marquise Flowers é mais um jogador de special teams. Então os linebackers dos Patriots estão em apuros sem o Van Noy, a gente não tem uma referência no setor, desde que a gente perdeu o Dr. Retal, o Van Noy começou a assumir essa função, tava vindo bem, como você disse, se machucou, e até agora a gente não tem uma resposta para essa posição de linebacker, e preocupa muito porque nossa defesa está com más atuações contra o jogo corrido adversário. Só nessa partida o Le'Veon Bell teve uma média de quase 5 jardas por carregada. Esse problema contra a corrida já vem de algum tempo nos Patriots e a gente precisa melhorá-lo a tempo dos playoffs. O Roberts, o problema é assim, ele é ruim no que onde a gente sabe que ele é ruim, ele vai lá e confirma que é marcar passes, essas coisas, ele é bem fraco. Mas ele tem uns altos e baixos ainda, talvez por estar na segunda temporada dele, ainda, sei lá, talvez precise de mais tempo. Mas ele tem umas leituras erradas. O touchdown do Bell, o touchdown de corrida do Bell, ele erra o gap assim absurdamente, passa reto, não pega ninguém, não rela em ninguém, não chega no Bell, e o Bell entra pro touchdown, que basicamente era ele que tinha que fazer o tackle lá. Então faz muita falta, e esse negócio que você falou do Harris e do Marquise Flowers, cara, eu já começo a nem a considerar mais o Marquise Flowers como um jogador de special teams, porque eu tava dando uma olhada nos snaps, o Flowers já tem mais snaps do que o Harris na defesa na temporada inteira. Juntando com o Harris ficando machucado um jogo, fora aquele começo que não queriam usar ele, o Flowers já tem mais snaps que o Harris. Então nesse momento, sem Van Noy e Hightower, basicamente o Flowers é o segundo linebacker. E isso é um problema seríssimo, Cid. Eu acho que talvez seja o ponto mais fraco dessa defesa, né? O front seven inteiro tem problemas, mas a posição do linebacker é uma carência incrível. E o Van Noy, ele tá fazendo muita falta também no edge ali, na lateral, né? Porque eu acho que é o lugar em que a gente consegue, em que a gente tem mais dificuldade para parar corridas. São aquelas corridas ali que o running back vai por fora do tackle. Então o Bell conseguiu várias corridas ali pela direita, first downs, e a gente não conseguia parar. E o Van Noy vinha bem nisso aí também. E o Roberts, que você falou, é aquela coisa, se ele acerta o gap, ele vai e destrói o running back. Se ele erra o gap, ele passa batido, nunca mais ele chega. Então é muito disso também, de acertar a leitura. O Lee deu uma melhorada, né, nas últimas semanas, nessa questão do edge. A gente até falou aí no lugar do Marshall
teve uma melhora incrível, mas contra os Steelers, nesse jogo contra Pittsburgh, ele não conseguiu atuar muito bem, a gente sofreu ali mesmo na ponta. Eu fiquei com a sensação, pra gente falar um pouquinho aí dessa questão dos Steelers, eu fiquei com uma sensação de que, como eu vou dizer, os Steelers perderam o jogo e não a gente ganhou, sabe? Por a decisão deles no fim ali, a forma que eles levaram as coisas. A gente já falou, acho que foi até o Edu que fez um texto no sábado, se eu não me engano, ou na sexta, que foi que como os Steelers sofrem para terminar os jogos. Alguém ficou com essa sensação também de que foi mais eles perderam do que a gente foi lá e realmente ganhou esse jogo? Eu tive um pouco dessa sensação, Felipe, até porque se a gente olha na posse de bola, o Pittsburgh liderou o jogo, deixou Tom Brady fora de campo durante muito tempo, teve uma posse de bola altíssima e não conseguiu matar o confronto. Ainda teve aquele erro crucial ali do Big Ben, onde eles poderiam ter estado o field goal, levado o jogo para a prorrogação, mas preferiram fazer aquele fake spike que não deu certo. Então era um jogo muito ganhável assim para o Pittsburgh Steelers, que estava na mão do time, mas não conseguiu aproveitar as chances. Tudo bem que, Sidney, naquele passe, aquela recepção do Juju Smith, a gente fez de tudo para eles tentarem ganhar, mas acho que isso só reforça também como a bobeira do Rowe ali. Aliás, ali teve o Rowe errando, teve o McCoy errando, teve o Richards errando, teve todo mundo errando. Quem conseguiu fazer o tackle foi só o Harmon. Mas isso também acho que só reforça o quanto eles tiveram de oportunidade e não conseguiram converter e, de novo, não conseguiram fechar o jogo, né? Exato, eu concordo que eles tiveram todas as chances do mundo para fechar o jogo e isso é uma coisa que me anima, pelo seguinte fato. A gente falou agora que talvez as equipes se encontrem novamente no futuro, nessa temporada, com os Steelers, com o Brown e tudo. Eu acho que os Steelers jogaram muito mais próximos do teto do que esse time pode jogar do que os Patriots. Então, se você analisar aqui, os Steelers jogando bem, a gente jogando mal, o Brady pegou a bola precisando de um touchdown para vencer a partida no final, então, assim, imagina se os Patriots jogassem bem o jogo inteiro. Então, essa matemática, assim, essa lógica aí, não sei se tem tanta lógica, mas me anima para frente, porque eu sei que esse time tem como produzir mais do que isso. Então, por mais que a defesa tenha sido desastrosa contra o jogo terrestre, tudo isso, a gente chegou no final em condições de uma campanha virar o jogo, com os Steelers tendo jogado bem mais próximos do que eles são capazes de fazer. Então, a questão é saber se esse time dos Patriots vai conseguir crescer dentro do que ele pode. Isso que eu ia falar, é muito mais o que os Patriots, até onde os Patriots podem ir, né? A gente vê isso, concordo com o que você falou, a gente tem muito espaço para melhorar ainda, mas eu sinto mais agora que o quanto a gente consegue melhorar, até onde a gente vai conseguir melhorar, porque a gente vem falando disso, teve a melhora do meio ali, da partida, sei lá, da semana 7, eu acho mais ou menos, até a semana 13 ali, a gente teve uma melhora boa, mas voltou a cair. Pode ser que tenha sido um jogo só, é um Steelers que é forte, a gente vai ver essas duas últimas semanas contra times mais normais, vamos dizer assim, mas a gente tá na janela de ter na porta de ter um playoff, onde não tem time mediano mais, né, cara? Então, o quanto a gente vai conseguir evoluir com esse time é a minha grande preocupação. Bom, como você falou, eles não tentaram. Foi um presente, na verdade, que o Pittsburgh deu pra gente, presente de Natal, que eles deram pra gente não tentar empatar aquele jogo. Fizeram a bobeira do fake e os Patriots mantiveram a seed 1 viva. A gente já vai falar disso mais pra frente do programa. E eu queria falar um pouquinho também dessa questão do Rowe, que jogou mal o jogo inteiro, eu achei, sofreu pra marcar, sofreu pra dar tackle, e aí deu uma redimida no desvio da bola ali, e caiu na mão de quem, Arthur? Harmon, que tá sempre lá. Como esse rapaz intercepta a bola, cara? Não, isso é impressionante. É sempre Duron Harmon, e é sempre Duron Harmon na endzone e no fim do jogo. É uma coisa fora do normal, o quanto esse cara tem até sorte de estar lá no momento certo e na hora certa para fazer as jogadas. E o que você falou aí sobre o Eric Rowe, que ele foi mal em toda a partida e conseguiu se redimir no fim, o que eu acho interessante, Felipe, é um ponto que você puxa várias vezes, é que os Patriots não gostam de mexer no time, mesmo sabendo que não tá dando certo. A gente teve o Eric Rowe nessa partida como terceiro cornerback da equipe, ele que vinha ali sendo quarto, e o Jonathan Jones, que aparecia como terceiro, só atuou em um snap. Então por que não testar o Jonathan Jones em cima do Eli Rogers, em cima do Juju, pra ver se dava certo, já que o Rowe não estava jogando tão bem? Pois isso que eu ia exatamente o que eu ia puxar aqui, cara.
O Roy voltou ele ficou basicamente mais da metade da temporada que teve até agora fora, com uma lesão. Ele volta, não consegue fazer nada e participa de 80% dos snaps, Sidney. E aí é o que o Arthur falou e é o que eu sempre falo aqui. Jonathan Jones com um snap só, e o cara jogou bem o ano inteiro. Assim, eu concordo em partes. Eu acho que ele não deveria ter tido só um snap, mas o Jonathan Jones vem de um jogo muito ruim contra o Miami Dolphins, mas muito ruim mesmo. Ele foi explorado pelo Jay Cutler a todo lado do campo. Então eu concordo que um snap não faz sentido. Eu acho que a partir do momento que o Rowe começou a mal, você poderia testar o Jonathan Jones. Afinal, você não vai jogar o cara pra fora porque ele fez um jogo ruim. Um snap é ridículo, eu acho. E o que eu queria falar também do Rowe, não só dele, é que uma das principais dificuldades do Rowe nessa partida é uma dificuldade que eu tô vendo em todos os cornerbacks dos Patriots, que é marcar essas rotas cruzadas, que é aquela rota que o recebedor da esquerda vai para a direita, o recebedor da direita vai para a esquerda. Se você observar, não é o primeiro jogo que os cornerbacks dos Patriots têm se confundido ali no tráfego, os recebedores adversários têm conseguido separação. O Rowe levou dois first downs em rotas desse tipo. E não é só ele, o Malcolm Butler também, o Gilmore cedeu first down assim. Então o Belichick tem que encontrar um jeito de defender melhor essa crossing route. Acho que o segundo ou terceiro de dentro do campo dessa temporada, que é um que eu falo de todos os vários erros da defesa, esse foi um dos assuntos ali já. De cruzar a rota e os caras não saber pra onde ir, pra quem marcar. Esse jogo teve problema de novo de comunicação. Teve uma bola, acho que foi no final, se não me engano, mais pro final do jogo, onde acho que tinha um receiver alinhado como running back na jogada deles, que ele sai, ele abre, a hora que termina a jogada, acabou que não funcionou nada, não foi nada pros Steelers, mas a hora que termina a jogada, tá o Rowe e o Butler no mesmo jogador. De novo, voltou a acontecer isso. Aí eu começo a falar, a gente sempre falou aqui que o problema era que o Gilmore não entendia. Só que todos os problemas de comunicação da defesa, principalmente a secundária, aconteceu quando o Rowe estava em campo. O Rowe volta a ter problemas de comunicação. Será que não é o Rowe que está se confundindo ali, não? E atrapalhando todo mundo? Acho que pode ser nesse começo dele, nessa volta ao time, porque ele não pegou aquela fase boa dos Patriots, aquela fase que o time estava conseguindo vencer e não deixar os outros times pontuarem. Ele começou jogando ali naquele problema que estava cheio de falta de comunicação, e agora ele volta esses problemas também. Eu não vejo ele muito que readequado com o novo time dos Pats. Eu não sei não, se não é ele que tá se confundindo, atrapalhando todo mundo ali, e na verdade a gente tá jogando toda a faca em cima do Gilmore, sabe, quando isso acontece. Não nessa semana, mas talvez seja o Rowe que esteja atrapalhando toda a história ali, que dá um passo pro lado errado e ferra toda a história. Quero falar também de uma situação que faz tempo que eu não venho com minhas teorias das conspirações aqui, Sidney, e eu tenho uma pra essa semana. O Brady falou que esse foi o jogo mais emocionante de temporada regular da carreira dele. E eu não sei se alguém percebeu isso daqui da gente, ou se alguém que tá ouvindo a gente falha aí depois. Se eu não me engano, eu não tenho certeza a hora que foi, mas se eu não me engano, depois do primeiro touchdown dos Patriots, aparece meio que, tipo, quando eles cortam e mostra, tipo, o jogador ali sentado e tal, mostra o Brady sentado na hora que ele voltou e sentou no banco, e eu tenho quase certeza que ele tá falando pra alguém assim, stop saying this shit. Eu acho que é pra algum dos OLs. Eu meio que peguei ali, meio rápido ali. Será que os jogadores não estavam numa de que não vai ter como ganhar? Talvez pelo tanto de desfalque. Será que não tava com um clima meio estranho ali no elenco desse jogo? Eu tenho quase certeza que o Brady falou isso, cara. Eu não percebi isso aí, mas acho que sim. Se ele falou isso, é provável que tenha falado. Pode não ser por isso, né? Pode ser por alguma situação muito específica de jogo. Alguma jogada específica que o jogador alegou pra ele que não pôde fazer isso por causa de tal coisa. E ele quis dizer, não, isso não tem desculpa. Não, stop saying, não tem desculpa. Eu acho que pra você dar a ideia do Zeke é porque o cara já entrou no jogo achando que não dava, eu acho meio forçado. Como eu falei, as minhas conspirações. Mas, a hora que você vai... Eu achei também... Não sei, eu devo estar meio maluco, mas... Eu achei que o vídeo de comemoração também foi um pouquinho... Não sei, parecia que ninguém... Eu não sei, eu tô com uma sensação de que ninguém acreditava que eles iam ganhar esse jogo, cara. A comemoração foi realmente incrível, né? O Mike Reese, que cobre os Patriots há 200 anos lá em Boston, falou que ele só lembra de um jogo que a comemoração no vestiário foi daquele jeito. Que foi a vitória contra o Chargers nos playoffs de 2006, que os Chargers eram amplamente favoritos, os Patriots foram lá em San Diego e venceram.
Ali, nesse lado tem um pouquinho disso, porque o jogo que ele comparou a comemoração era um jogo que ninguém acreditava fora da organização que os Patriots poderiam vencer. E eles comemoraram quase igual. Então, talvez assim, eu não sei se eles trouxeram um pouco disso, né, da opinião geral, que jogaram em Pittsburgh, o ataque deles era impressionante e tal. Eu acho assim, esse time já é meio cascudo, né? Muitos jogadores aí já vêm de 2 Super Bowls. Então, esse negócio de entrar achando que não tem chance, eu acho que não é muito assim. Mas eu acho que é mais pela circunstância do jogo, né? Porque eles venceram no momento do jogo, tal qual no Super Bowl contra o Seattle, que naquele momento o jogo estava perdido, não é antes de entrar em campo. Pelas circunstâncias do que aconteceu dentro do jogo. E eu achei muito estranho, exatamente por isso que você ter falado, deles serem cascudos ali, um Brady, por exemplo, que já venceu tudo na vida, já virou jogo absurdo, e o Brady vinha falar que foi o jogo mais emocionante de temporada regular da vida dele. Não sei, cara, eu achei meio... Eu não vi, assim, o jogo foi maluco e tal, mas eu não vi... Sei lá, eu não vi um jogo pro Brady vir falar isso, sabe? Não sei, tem esses 3 pontos aí me fizeram levantar essa teoria aí, mas vamos ver. Se eu achar aqui, eu vou ver se eu acho que essa parte do... Vou tentar ver se eu acho e eu ponho no Twitter pra todo mundo ver. Bom, temos que falar de Rob Gronkowski. Não adianta, não tem muito o que falar do Rob Gronkowski, a verdade é essa. O Gronk tá virando igual o Brady, não tem como elogiar mais ele. Mas o Gronkowski destruiu esse jogo. Foi quase um New England Gronkowski ganhando do Pittsburgh Steelers. Tanto que a capa desse podcast é 2 fotos dele. Sim, eu fiz de propósito pra ele, que ele merece. Ele ganhou esse jogo sozinho. E que absurdo que o Gronkowski sabe fazer contra os Steelers, hein? Ele completamente jantou a secundária do Pittsburgh Steelers. Até aquele primeiro-anista que estava jogando o calouro, que estava tentando marcá-lo, foi jantado por Gronkowski. Aquela conversão de 2 pontos foi uma coisa sensacional. Ele fez um double move e depois ainda apontou para a cara do jogador quando estava caindo no chão e riu da cara dele. Gronkowski, assim, teve uma partida estrelar. Um achado que os Patriots conseguiram na segunda rodada de draft de 2010, quando muitos impunham em dúvida a condição física dele. A gente sabe que Gronk tem seus problemas de lesão, mas quando ele tá inteiro, ainda mais vindo de uma suspensão, que ele pôde descansar a semana toda, não tem ninguém na liga tão dominante quanto ele. Agora, Sidney, o Mike Tomlin não aprende, né? Porque já teve jogo que ele deixou o Gronk sozinho, e o Gronk foi lá e destruiu. Aí agora ele vai me colocar um calouro pra marcar o Gronk. E o pior é que depois do jogo, teve jogador, não lembro quem foi agora, dos Steelers, falaram que agora eles aprenderam como é que marca o Gronk e nos playoffs a coisa vai ser diferente. É o 5º jogo já que eu acho que o Gronk deixou. Eu lembro de um jogo lá em Pittsburgh na temporada de 2010, primeira temporada do Gronk, que ele acabou com os Steelers. Então ele já mostrou ali que contra Pittsburgh o negócio dele é mais sério. E tudo isso que vocês falaram do Gronk, tem uma estatística aqui essa semana que eu vi que me chamou a atenção, como você vê que o nível dele não tem comparação. Considerando jogos de tight ends com 100 jardas ou mais na história. O Gronk é o segundo, ele tem 26 jogos de pelo menos 100 jardas. O primeiro é o Tony Gonzalez, o monstro Tony Gonzalez dos Chiefs, dos Falcons, que tem 31 jogos de 100 jardas. Ou seja, o Gronk só tem 5 jogos a menos de 100 jardas que o Tony Gonzalez e tem 170 partidas a menos na NFL. Isso aí já diz tudo que você precisa saber. Esse foi o melhor jogo da carreira do Gronk, 168 jardas. Mais uma temporada de 1000 alcançada. A gente tem até um texto aí já falando no site para quem quiser dar uma lida melhor. E também, se não bastasse aí os números, quarta temporada na carreira do Gronk que ele passa de 1000 jardas e junto agora com o próprio Tony Gonzalez que o Sidney falou aí e o Jason Witten, os 3 únicos tight ends na história da NFL a terem 4 temporadas com 1000 jardas alcançadas. Eu quero falar aqui uma coisa que me preocupa nessa questão de Gronk, que é o seguinte... acho que vai sair amanhã ou na sexta um texto meu sobre como esse ataque, Sidney, vem cada vez mais sendo um ataque Gronkowski. E provavelmente vai ser o de dentro do campo dessa semana também, que é uma questão das algumas decisões que o Brady está tendo. A gente começou um ano muito espalhando a bola, a gente falou bastante disso nos podcasts, nos textos aqui no começo da temporada, e vem cada vez menos acontecendo isso. Quando você tem um Gronkowski que vai lá contra os Steelers e destrói e pega todas as bolas, até bola que não tinha como pegar ele pega, ótimo.
Mas pra playoff, eu vejo um problema um pouquinho sério aí, que eu tô achando que o Brady tá um pouco... ele tá meio fissurado em olhar pro Gronkowski esse ano. Acho que talvez pela falta do Edelman, por tudo que tem acontecendo. Vocês não acham que é um pouquinho perigoso ir pra um playoff caindo tanto nas costas do Gronk, tendo que precisar tanto de um Gronkowski a todo momento? Eu acho que sim, você falou em espalhar a bola para recebedores. Nesse jogo ele até que espalhou. Assim, muita gente recebeu passe. O problema é que um passe para 5 jardas, é outro cara. Um passe para 4 jardas, um passe para 2 jardas. Até o Kenny Britt conseguiu receber, mas não conseguiu produzir muito. Então, eu acho que nesse jogo especificamente, você vindo de um jogo como aquele contra os Dolphins, em que nada funcionou no ataque, você tem o Gronk de volta e começa a entrar os passos para ele. Eu acho que não tinha como ele fugir enquanto os Steelers não apresentassem uma forma de conter o Gronk. Se está funcionando, você mantém. Eu concordo com você que outras pessoas precisam produzir mais. Se você olhar ultimamente, tirando os running backs, cada jogo você tem o Gronk mais um, ou só o Gronk. Tipo, esse jogo o Gronk e o Cooks produziram. Teve outro jogo que foi o Gronk e a Amendola. Você não tem 3 caras assim produzindo no jogo aéreo, sem contar os running backs, lógico. Então, não sei se isso é falta do Chris Hogan também, né, que voltou meio que apressada e não estava pronto ainda. A gente sabe que o Dorsett não vai contribuir. O Kenny Britt não sei se vai dar tempo. Então só sobra o Cooks e a Amendola. A Amendola meio que desapareceu nesse jogo. Então eu acho que sim, tem qualidade para ter mais gente produzindo mais nesse time, sim. Mas que enquanto estiver funcionando, acho que o Brady não vai parar de lançar pro Gronk, não. Eu discordo um pouquinho. Até porque eu não vou nem puxar muito aqui, porque exatamente esses 2 assuntos são os 2 assuntos que vai ser do meu texto e do de dentro do campo essa semana. Essa questão que você falou de tirando os running backs, só tem 2, não é nem tirando os running backs. É exatamente o que eu falo no meu texto, para quem quiser ler lá, quem quiser entender melhor. Com os running backs, os Patriots usam menos jogadores cada vez mais nessa temporada. É isso que eu vou explicar exatamente no texto lá. E eu acho que... cara, deixa eu fazer o de dentro do campo e daí qualquer coisa a gente conversa na semana que vem. Porque... o próprio Dorsett tá sendo injustiçado. Tem uma jogada que vai estar no dentro do campo, que o Dorsett, a bola tinha que ser nele e o Brady não olha pra ele. O Brady olha só pro Gronk e pro Amendola, que tá no meio de 1 milhão de gente, 1 milhão de jogadores dos Steelers, e não foi no Dorsett. Teve vários, né? Esse ano, aquela discussão do McDaniels com o Gronk, acho que contra os Bills, se não me engano, foi por isso. O Dorsett estava completamente livre e o Gronk não lançou nele, né? Brady que lança. O Gronk não tá fazendo isso ainda. Perdão, ainda não, né? Não se sabe o que ele vai preparar aí pros playoffs. Ele ainda não tá fazendo isso. Você quer dar sua opinião, Cid? Arthur? Eu e o Cid dominamos o assunto. Bom, o que eu acho interessante disso de Gronk recebendo mais bolas e esquecendo um pouco dos outros é o que você falou, Felipe, da inversão dos running backs no jogo aéreo. Eu quero ver como isso vai ficar daqui pra frente, porque o Rex Burkhead ele teve uma torção no joelho e provavelmente não volta nesse fim de temporada regular, e os Patriots estão otimistas que ele retorne nos playoffs. Então eu quero ver como vai ser agora mais o Dorsett em campo, mais o Kenny Britt em campo, já que o Burkhead tá fora desse fim de temporada regular. Pra terminar esse papo de Patriots e Steelers, gente, tem uma questão aqui séria que voltou a acontecer, e já aconteceu contra Miami, voltou a acontecer agora, que é os third downs. Não só no ataque, mas agora na defesa também. Lembrando que semana passada a gente fez até o de dentro do campo sobre isso. De 11 tentativas do ataque de third down, a gente não completou nenhuma. E esse jogo foi baixa de novo, né? Sim, o ataque teve essa dificuldade para completar as terceiras descidas, mas o que mais impressionou foi a defesa, cedendo muitos third downs para o Pittsburgh Steelers, e não foram terceiras descidas curtas, foram terceiras para 8, terceiras para 10, que a gente deixou o ataque deles continuar avançando, e eu acho isso ainda mais preocupante do que a incapacidade do ataque. O ataque foi 33% só de aproveitamento. Se for pensar na semana passada, até que melhorou bem, mas não dá pra ser, porque se eu não me engano, até antes do jogo contra Miami, a média do ataque, se eu não me engano, era de 48%, e aí agora tem esse de 33%. E na defesa, Sidney, a gente cedeu 62,5% de conversão para os Steelers. No ataque eu vejo, aliás, nas duas questões eu vejo, tanto pro ataque para defesa, o problema não vem sendo só o terceiro down. É o desenvolvimento do drive ali que faz a gente chegar num third down problemático para os dois lados.
Concordo em gênero, número, grau e no que mais você puder botar aí. Nesse jogo até a gente teve uma pequena melhora que a gente parou com aquela ideia, não sei de onde McDaniels tirava isso, de correr em segunda para 10. Teve vários drives essa temporada que era passe incompleto na primeira descida, corrida para 1 jarda na segunda, ou nenhuma jarda, e terceira para 9, terceira para 10, terceira para 8. Nesse jogo, pelo menos, eles tentaram mais passar a bola na segunda descida longa. Mas eu concordo com você que não é só o terceiro down, é toda a construção. Se você constantemente está sendo colocado em situação de terceira para 8, terceira para 9, terceira para 12, é difícil converter, né, contra boas defesas. É mais espaço para o recebedor correr, a OL tem que segurar por mais tempo, tudo complica. Então, a construção que não está funcionando tão bem, e a gente vem aí depois de alguns jogos, a gente teve alguns jogos no meio da temporada de bom desempenho no jogo terrestre, a gente vem agora de 2 jogos horríveis no jogo terrestre dos Patriots. Então você não consegue correr na primeira descida bem, na segunda dificulta muito para a terceira descida. E pro outro lado, na defesa, Arthur, é exatamente esse o problema, porque a gente sofre tanto cedendo o passe, principalmente cedendo a corrida, que daí quando chega em third down, principalmente third down de 5 jardas ou menos, a defesa nunca sabe, a gente nunca tá numa situação de que, beleza, eles provavelmente vão passar a bola, a chance deles passarem a bola é muito maior. A gente nunca sabe se vão correr ou se vão passar pela quantidade de jardas e também porque a gente cede muito a corrida. Então mesmo que seja uma terceira para 7, se bobear o outro time vai tentar correr, porque pode ser que dê, porque os Patriots tem hora que apagam na corrida. Então esse é um problema na defesa também, a gente nunca coloca o time do outro lado em uma situação de que eles tenham que fazer, vai correr ou vai passar, né? Sim, concordo com você. Até porque estão explorando muito o miolo da nossa defesa, que é um miolo lento, como a gente já debateu aqui antes no programa. E também tem o quesito do nosso pass rush, que vem ineficiente nessa temporada, não conseguiu pressionar tanto o Big Ben, apesar da linha ofensiva do Pittsburgh ser uma boa OL, mas só que o nosso pass rush já vem ineficiente há tempos. É uma coisa que a gente tem que melhorar urgentemente para os playoffs. Não, a questão é que só quer dizer que eu não vejo como melhorar tanto, né? Nesse jogo até aumentou um pouquinho a quantidade de snaps em que o Big Ben foi pressionado, mas não tem o que fazer. Os jogadores são esses aí, não vai vir ninguém vai aprender a ser um pass rusher de elite daqui pro playoff. Vão ter que encontrar formas mais criativas, como mandar um corner de vez em quando, né? A gente viu se funcionou contra os Bills, salvo engano, e parar de mandar o Trey Flowers para cobrir running back em jogada de passe. Pelo amor de Deus, eu não sei que ideia é essa do Matt Patricia, do Bill Belichick. Todo jogo o Trey Flowers está fazendo jogada de cobertura, cedeu 3 recepções pro Le'Veon Bell. Imagina o matchup, Le'Veon Bell contra Trey Flowers. Eu não sei que lógica eles tentam tirar desse tipo de coisa. Eu quero falar aqui, a gente não pode deixar de falar, na verdade, por mais que a gente nem queria muito falar disso, pra ser bem sincero, mas acho que a gente tem que falar, todo mundo quer que a gente fale, da questão da recepção, Sidney, dos Steelers, que primeiro, pra deixar muito claro, o juiz acertou, não tem o que falar, dentro da regra, o que a regra da NFL fala, não foi recepção, né? Felipe, a questão é o seguinte, o problema, né, a polêmica toda se gerou porque muita gente confunde e acha que a regra para recepção da NFL é uma só, que se você tá com a bola e cruza o plano de gol é touchdown. Não é. Existem 2 situações, uma em que o recebedor no caso, ele é um corredor, ou seja, ele está com a bola dominada e ele está praticando um football move, ou seja, ele está correndo, e outra em que o jogador está em processo de recepcionar a bola. O Jesse James, ele não era um corredor, ele estava caindo tentando segurar a bola, então ele estava em processo de recepcionar a bola, e para esse tipo de jogada, a regra diz que ele tem que manter o controle total da bola até voltar à inércia, ou seja, até parar. Se em algum momento, do momento em que ele toca na bola, até ele terminar o movimento dele, ele perde o controle da bola, a bola bate no chão e move, não é recepção. Então foi justamente isso que o juiz acabou marcando, né, depois de rever. O presidente da arbitragem da NFL confirmou isso aí, então isso meio que não se tornou uma polêmica depois do jogo, porque a regra existe e foi aplicada corretamente. Isso não tem o que falar, foi feito, foi acertado. Agora, o que eu queria puxar aqui, vocês não acham que a NFL tá virando tênis? Que quando você assiste, a hora que o cara faz o ponto, você não comemora, porque você fala, vamos ver se vai vir lá o replayzinho de computador, mostrar se a bolinha bateu a linha ou não.
Você não acha que tá virando muito isso, tá virando chato? Tipo, você não consegue comemorar quando algo desse acontece, porque você tem que esperar pra ver o que vão resolver e perde o momento da comemoração ali, de você saber que você anotou e virou o jogo, por exemplo, ou empatou um jogo. Você não acha que tá perdendo isso cada vez mais na NFL? Eu também quero ouvir a opinião do Arthur, mas assim, isso acontece, mas não é por conta dessa regra. Isso existe porque existe outra regra da NFL que diz que toda jogada de pontuação tem que ser revista. Então, quer que ele tivesse entrado com um touchdown normal ali, indiscutível, os caras iam rever para ver se teve alguma coisa, porque toda a pontuação é revista. Então, não, mas a minha questão não é nem isso, minha questão é que, tipo, a gente que assiste não sabe se foi touchdown ou não, muitas das vezes. Em jogadas em que a bola não tá claro que ele teve o controle até o final, isso aí acho que não tem como, né? Enquanto tiver revisão, eles vão ter que fazer isso. Então, mas as regras cada vez colocam mais, deixam mais isso acontecer. Eu acho assim, assistir um jogo, você tem que ter a emoção de você saber que, caramba, anotou, tipo, marcou, virou ou empatou, seja o que for. Você poder comemorar na hora. Acho que tá cada vez mais assim, mas vamos ver o que vai acontecer ali, o que vão decidir. E eu acho que tem hora que eu acho que nem os árbitros sabem exatamente quando foi touchdown ou não, principalmente quando é uma recepção ou não. Ninguém sabe mais, Arthur, quando é uma recepção ou não. A minha visão é essa, tá ficando chato isso. Sim, eu entendi seu ponto e eu concordo completamente com ele. Porque eu penso assim, se tá tendo uma jogada, o Brady lança a bola pra Gronk na direita e tem uma falta na esquerda, um hold em cima de Chris Hogan ou contra Chris Hogan, que não mudou nada na interferência do lance. Para que vai marcar essa falta? Qual a influência que ela tem da jogada? Mas não, vai lá, Gronk consegue receber a bola e vão ainda falta contra Chris Hogan, interferência de passe ofensiva. Isso começa a deixar um jogo mais monótono, um jogo que para toda hora. Porque quando a gente vê, tem vários holds durante a partida, a gente vê um running back que corre 30 jardas, mas antes de a gente comemorar, antes dele sair pra sideline, a gente espera, vamos ver se aparece a flag, se os juízes vão marcar alguma coisa. Fica meio que estranho essa comemoração. Não é que nem com o futebol, que praticamente quando é gol, você já sabe que é gol e você vai ao delírio. Na NFL, quando tem o touchdown, você tem que esperar um pouquinho, ver se os juízes vão marcar falta ou não, e só quando eles levantarem os dois braços, aí sim você comemora. E até no futebol está acabando, né? Porque estão colocando revisão de vídeo. Agora sim, eu acho que você tem dois valores que você está pesando e qual você quer priorizar. A emoção e a certeza de que a marcação foi correta e foi justa. Eu acho que isso é uma tentativa de priorizar isso. O que interessa para a NFL é que a marcação seja correta. Por mais que demore, que tire um pouco, que deixe dúvida no momento, que ele retarde a comemoração, ele prefere que isso aconteça, mas que você diga, o juiz acertou, a jogada foi justa, deu certo. Mas quando a gente pega ultimamente aí, esse caso foi um ponto fora da curva, porque é muito mais fácil ver juiz fazer bobeira do que juiz acertar, como eles acertaram aí, né? Não, tem sempre, né? O problema é o seguinte, esse tipo de dúvida quanto a uma bola, se foi recepção ou não, isso tem todo jogo e em toda temporada tem algum grande jogo que isso acontece. Se isso acontecesse lá em Browns e Bengals, ninguém está discutindo. Isso aconteceu no jogo mais esperado da rodada, um dos jogos mais esperados da temporada, e contra um time que querendo ou não, um dos times que tem mais antipatia da liga, que é os Patriots, né? Aliás, a favor de um time que tem antipatia. Então, imediatamente as pessoas levantam as pedras para atacar e nem se preocupam de ver se a regra existe, se foi bem cumprida. E até aproveito aqui nessa questão de levantar pedras, quem vier ser sem educação com a gente, principalmente com palavrão, galera, por favor, cresçam. Tem hora que dá vontade de largar mão das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente tem que receber da galera, do jeito que a galera vem querer tratar a gente, por causa de um negócio que aconteceu lá no jogo, que não foi nem a gente que fez. O próprio Mancha, acho que também sofreu com isso essa semana também. Vamos, pelo amor de Deus, vai. O programa tá ficando mais longo do que podia, gente. A gente tem que falar ainda aqui de questão da AFC, Sidney. Como eu disse lá no começo, os Steelers deram um presente de Natal pros Patriots, que como a gente falou aqui, falamos também no ao vivo, você falou lá pra galera, a gente explicou certinho. Se perdesse esse jogo, a Seed 1 já era. Então eles deram a chance de ainda continuar com a Seed 1 e a gente tem o total questão nossa agora. A gente manda se a gente quer ser Seed 1 ou não, né? Se vencer os dois jogos, garante a Seed 1 da AFC mais uma vez. Exatamente. O valor dessa vitória foi inestimável por isso. Ele coloca os Patriots novamente em controle da primeira colocação da AFC. Basta que eles vençam Bills e Jets em casa,
São 2 jogos seguidos em casa, depois de uma maratona fora de casa, que foi, a gente já falou até demais aqui dessa tabela, como foi ridícula essa distribuição, mas se ganhar dos Bills de Jets em casa, garante a seed 1 sem depender de ninguém. Se perder um desses jogos, vai ter que olhar para jogos dos Steelers e dos Jacksonville Jaguars para saber se ainda tem chance. Os Steelers têm 2 jogos teoricamente fáceis aí pela frente, né, que é o Houston Texans e o Cleveland Browns. Eu não lembro agora exatamente a tabela do Jacksonville. 49ers e Titans. O 49ers tá começando com o Garoppolo e os Titans, provavelmente eles vão chegar nesse jogo, o Titans brigando ainda por wild card, talvez não pela divisão, mas por wild card, então vai ser difícil. Esse do 49ers eu já não sei tanto. A questão aqui, você tem essa chance de fazer 2 jogos em casa contra rivais de divisão, um deles já é eliminado dos playoffs, que é os Jets, e tendo a chance de complicar o outro rival, de tirar o Bills dessa briga, não tem que estar contando com derrota de ninguém, tem que ir pra cima, tem que vencer esses 2 jogos aí. Vai ser difícil, principalmente os Bills, não é um passeio, a gente sabe disso, mas não pode jogar isso pra torcer pelos outros times, não. Exatamente, e aí esse Bills, Arthur, eu quero puxar uma questão aqui, que todo mundo aqui quer falar, que tá acontecendo, que é o seguinte: o último jogo contra os Bills foi o jogo que o Gronk fez a bobeira dele e foi suspenso lá por aquele hit no cara que tava caído no chão. O que acontece? Depois daquele jogo, na entrevista, jogadores dos Bills já falaram que eles estão esperando jogar com o Gronkowski de novo. Ficou meio que no ar, assim, ninguém foi diretamente, mas deu a entender, Sidney, de que querem, vamos dizer, te pego lá fora, aquele negócio de escola, eles estão esperando dar o sinal para ir querer bater no Gronkowski. É difícil você chegar para um jogador e tentar limitar ele de alguma forma no jogo desse, mas assim, a não ser que a vitória dependa disso, eu acho que seria prudente chegar pro Gronk e falar: Gronk, recebeu a bola, cai no chão. Não tenta ganhar jarda depois do contato, que os caras vão no joelho. Eles já vão embaixo. Normalmente o Gronk já recebe muito hit embaixo, porque ele é um monstro de forte, de alto. Se você for em cima, você bate e volta, como na parede. E eu tenho medo dos caras irem no joelho dele, né? Num tackle estilo aquele maldito tackle lá do Ward em 2013 que tirou o Gronk da temporada. Então, assim, Gronk, jogada aqui no meio do campo, primeiro quarto, recebeu a bola, cai no chão, garantiu o first down, não tenta arrastar como você geralmente faz com a galera, porque a galera vai do seu joelho e não quer nem pensar o que seria desse ataque e da chance desse time se a gente perder Gronk nos playoffs. Pois é, você acha, Arthur, que vale a pena diminuir snaps do Gronk? Rapaz, é uma questão complicada, porque o Buffalo Bills não é um time já fora de temporadas que não almeja mais nada. É um time que está atualmente em 6º da UFC, que busca uma vaga de wildcard e tem boa chance de conseguir. Então não vai ser um adversário que vai vir como Porto para pegar os Patriots em Foxborough. Apesar do nosso ótimo desempenho jogando contra os Bills dentro de casa, vai ser um jogo difícil porque é um clássico. Então não vejo essa diminuição de snaps de Gronk como uma boa alternativa, porque a gente vai precisar dele, até porque nosso ataque aéreo está sendo movido por Gronkowski. Mas claro, se a gente já chegar no segundo tempo com a vontade de 2, 3 posses de bola, aí já pode começar a diminuir os snaps dele, mas no começo da partida eu não vejo essa opção. Cara, pra mim a sorte é que o Bills ainda tem que ganhar esse jogo, ainda tem coisa pra fazer, ainda tem playoff pra conquistar, porque se eles estivessem já eliminados e não tivessem mais nada ali pra fazer, era só pra ir lá cumprir um jogo, eu acho que ia ser muito pior. Acho que ia ter muito mais chance da galera ir lá e fazer bobeira, porque daí ser expulso do jogo, por exemplo, não vai afetar em nada, tal. Então eu acho bom os Bills ainda precisarem ganhar esse jogo, porque eles vão ter uma responsabilidade maior do que simplesmente querer ir lá e bater no Gronk. Mas eu acho, Sidney, que dependendo de como começar ali, dependendo do que for rolar, é bom. Eu diminuiria sim, eu protegeria o Gronk. Como você falou, é impossível a gente ir para um playoff sem ele. E eu acho que a NFL precisa tomar muito cuidado com qual arbitragem vai pôr, e esse árbitro precisa estar muito esperto nessa questão aí também, né? O Bill Belichick, a gente até já falou muito isso aqui em outras temporadas, ele não é muito de poupar, né? Ele tem essa política de que todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém, mas assim, você tem que ser inteligente também com as escolhas, né? Eu acho que se não tirar, não poupar literalmente o Gronk, a gente precisa da vitória, querendo ou não, orientar ele a se proteger mais, entendeu? Não expor tanto o Gronk, é isso que dá pra fazer. Dá pra você ter um Gronkowski efetivo, que ajude realmente o time na vitória, sem querer que ele esteja
se esforçando para conseguir jardas aí após a recepção. É isso que eu digo, depende muito do momento do jogo. Tá no final do jogo, quarto período, Patriots perdendo, você tem que ganhar e aí vale tudo, aí tem que ir com tudo mesmo. Mas se no começo do jogo, então o jogo tá tranquilo, aí dá para você ter uma certa cautela. E o problema é assim, o jogo é de 1 da tarde, não dá nem pra, vamos dizer, saber de que tipo, se Steelers ou Jaguars perderam, não tem nada. A gente joga ali na 1 da tarde, tem que ir pra ganhar mesmo, precisa ganhar, então se encontra aí numa situação complicada, aí, numa situação interessante, especial diria até, nessa questão do Gronk. Então fiquem de olho nisso, de como que os Bills vão tratar esse caso do Rob Gronkowski, que tem sim um gostinho de vingança ali, tem muita gente ali querendo pegar o Gronk lá fora depois de terminar a aula. Falamos demais nesse podcast, gente. Vamos terminando por aqui. CJ, obrigado. Você não tá aqui semana que vem, né? Que você vai viajar, seu safado. Cara, final de ano, tem que visitar a família aí. Mas aí, se tudo der certo, no podcast da semana do Jets, a gente tá de volta aí. Obrigado a todos, um Feliz Natal pra galera aí que acompanha os Patriotas. Valeu, Arthur. A gente tá aqui semana que vem. Claro, estamos aqui marcando presença. E como só vamos se ver de hoje é 8, um Feliz Natal pra todos os torcedores patriotas. Feliz Natal, galera. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.